Boa noite, estamos aqui em mais uma live, acabamos de fazer uma, agora nós estamos entrando numa outra live, também tão importante quanto a anterior, apenas a ênfase é diferente. A gente fica feliz de poder contar hoje com a presença da queridíssima Marisa Lima, conhecida de muitos, nossa irmã em Cristo. Hoje estará falando conosco sobre a ação social em meio à pandemia, um assunto de suma importância para nós, um assunto deveras interessante até certo ponto, para que nós possamos entender e aprender um pouquinho dessa área assaz importante para nós. Então, que a gente venha aprender hoje com a presença da Marisa Lima. A Marisa Lima é assistente social, professora da UNAMA, também coordenadora de cursos e trabalha hoje na ação social e está na linha de frente aí nesse período de pandemia. É muito interessante. Anteriormente nós tivemos a presença do advogado Emanuel Chaves, que é de ordenamento dos municípios, e agora estamos com a presença da Marisa Lima, já recebendo, já está aqui presente conosco. Boa noite, irmã Marisa. Boa noite. Tá dando para ver? Acho que tá dando um probleminha aqui, não. Opa, ainda não, acho que a câmera está virada. Tá, deixa eu só. Agora. Deu? Tô vendo. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo aceite do seu convite. Nós estamos nesse período há muito tempo fazendo live. A gente tem recebido convites, a gente tem recebido indicações e temas de suma importância para a realidade que nós estamos vivendo. E, sem dúvida, as lives onde fala muito em relação à ação social, onde fala em assistencialismo, em cuidado, ela tem sido muito bem aceita no público. E a gente agradece o seu aceite do nosso convite de falar hoje para nós a respeito da ação social em meio à pandemia, um assunto que você conhece. E como sempre fazemos na nossa live, muitas pessoas me conhecem, mas outras pessoas não conhecem, até porque depois eu salvo a live e as pessoas assistem depois. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e o trabalho que você faz para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Então, boa noite. Como o senhor já falou, meu nome é Marisa, eu sou assistente social, formada pela Universidade Federal do Pará, onde eu fiz a graduação e o mestrado. Hoje eu sou professora da UNAMA, do curso de Serviço Social, sou coordenadora do curso de Serviço Social da Faculdade Uninasal, que é do mesmo grupo que a UNAMA, né? E sou a coordenadora do programa Território pela Paz, do governo do estado, no bairro da Cabanagem. Acima de tudo isso, eu sou cristã, serva, né? Sou membro da Igreja Batista da Feira Bebuí, e sou irmã do Jairo, que eu já sei que ele está online, né? Então, acho que eu, durante muito tempo, eu era a irmã do Jairo, né? Eu não tinha nome, não tinha uma identidade. Então, eu, por ser a caçula, eu sempre me identificava como a irmã do Jairo e continuo tendo muita honra de poder fazer a mesma identificação, apesar de hoje já ter a minha vida profissional. Eu também, eu sou conhecido como amigo do Jairo, então nós estamos empatados aí. Então, a gente vai ter uma live em casa. Eu já convidei ele para participar comigo, inclusive. Marisa, olha só, principalmente por ser cristã, é muito interessante casar as duas coisas. Só que muitas pessoas estão preocupadas, olha só, inclusive foi um assunto que eu discuti hoje no grupo nosso. Eu falei, inclusive, com o Jairo, já recente, a gente conversou, inclusive, no grupo. As pessoas estão preocupadas com o presidente, o que ele fala, a roupa que ele veste,
o que o governador faz, para onde ele viaja, o time de futebol, que hora o campeonato volta, enfim, se preocupe com todas essas coisas que, ao meu ver, também são importantes. Quem não gosta de assistir o futebol, enfim. Só que nesse momento eu vejo que tudo isso é secundário em relação a tudo aquilo que as pessoas têm passado. Você que tem acompanhado, principalmente no lugar que é a cabanagem, que a gente conhece bem aí, como é que você vê a importância hoje da preocupação que nós devemos ter com as pessoas, em prestar assistências a elas? Então, uma primeira dentro desse conceito que o senhor estava levantando, uma das primeiras coisas que a gente precisa levar em consideração, que é uma dúvida de muita gente, é a diferença entre o que é a assistência social e o que é o assistencialismo ou a ação social que as igrejas costumam fazer. Então, a assistência social é uma política pública, que é dever do Estado, que é garantido na Constituição, e nós, mesmo sendo cristãos, nós não podemos deixar de cobrar isso dos nossos governantes. Né? Na condição de cristão, na condição de cidadão, nós temos a obrigação de cobrar dos nossos governantes que eles ofereçam à população aquilo que é direito. Lutar diariamente pelo direito de cidadania, que é o direito dessas pessoas a terem o direito e o seu direito ser atendido. Isso aí é uma parte da análise. A outra parte da análise é o assistencialismo, que é essa ação voltada para a solidariedade, para o amor ao próximo, que eu vejo como uma demonstração do amor de Cristo, que é a ação social. E aí eu vejo que tem dentro desse contexto que o senhor colocou, eu percebo que nós muitas vezes nos preocupamos com a política pública de cobrar dos nossos governantes aquilo que é papel deles, e eu não acho errado, né? E cobro mesmo como profissional. Mas a gente também não pode esquecer o papel da igreja nesse momento, né? Do amor ao próximo, do acolhimento, da ajuda, da solidariedade, da demonstração do amor, da oração, né? De seguir aquilo que os primeiros cristãos faziam. No partido, né? De estarmos juntos no partir do pão, porque a gente sabe que essa pandemia colocou muita gente em condição de vulnerabilidade, né? A gente tem muita gente necessitada, muita gente passando fome, muita gente que precisa de uma cesta básica, que precisa de um alimento, né, para se manter vivo enquanto corpo físico, e também precisa de um alimento espiritual. No momento em que você está abalado por essa doença que pode ter sintomas leves, moderado ou grave, no momento que você perde alguém, no momento que você tem pessoas sofrendo com medo dessa doença, né? E que o cristão, nós, enquanto cristãos, podemos ser aquela pessoa que vai levar uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Então, acho que a gente tem que saber o nosso papel, em tanto quanto cidadão, como quanto cristão. Então, olha, foi interessante o que você colocou, porque é exatamente aí que eu tenho falado nesses dias. As pessoas estão preocupadas com coisas que têm o seu valor, mas que eu penso que não nesse momento onde a saúde, as pessoas são muito mais importantes do que a volta, por exemplo, ao entretenimento, ao prazer e tudo mais. E você que tem acompanhado aí a linha de frente, trabalhando, né, muito aí nessa região, principalmente nesse período, como é que você tem percebido essa preocupação em relação das pessoas em receberem ajuda? Porque tem pessoas que não querem receber ajuda mesmo, mas como é que você vê agora, nesse momento que nós estamos passando? Nesse momento da pandemia, eu acabei tendo duas linhas de ação. Primeiro, enquanto coordenadora lá do programa Território pela Paz, e eu sei que tem alguns alunos meus que estão assistindo, e a gente sempre questiona muito essa questão da doação da cesta básica, por exemplo.
né? Mas uma coisa que a gente tem que desconstruir é que a cesta básica é um direito. No momento em que você não tem o que comer, a cesta básica passa a ser um direito, o direito à alimentação, que está garantido lá na Constituição e que o Estado tem o dever de cumprir esse papel. E que eu, enquanto coordenadora do território, que a gente fala, né, do território, e representante do Estado, não posso me eximir dessa responsabilidade só por ser assistente social e ser contra a cesta básica. O que a gente não pode é fixar toda a nossa ação só nisso, que aí o Estado tem que garantir direito, o Estado tem outras atribuições, tem outras responsabilidades. E muitas vezes, quando a gente foi levar a cesta básica, as pessoas às vezes nem queriam, não era nem tanto o alimento, não é que o alimento não fizesse falta, mas era o fato de ser lembrado. Era o fato de saber que alguém se importava com ele. Eu fui levar cesta básica na casa de um senhor e teve uma foto assim que teve uma repercussão até muito grande, em que ele foi indicado por uma moradora do bairro lá da Cabanagem. E quando eu entrei na rua, eu vi aquele senhorzinho andando de bengala, com uma dificuldade tremenda, numa rua sem saneamento básico. E eu falei assim, eu vou já dizer para ele, sem saber que era a pessoa que eu estava procurando. Eu disse assim, eu vou já dizer para ele que eu vim pegar os idosos que estavam na rua, brincando, né? E aí, quando eu baixei, eu falei assim, por que o senhor está na rua? Aí ele falou assim, eu tenho que exercitar a minha perna, porque eu tive um derrame. Eu falei, vá para casa, o senhor está sem máscara. E aí, quando eu desci na rua e que eu vim procurando a casa, era na casa dele. E quando ele me viu com a cesta, ele começou a chorar. E eu falei assim, por que o senhor está chorando? O que foi que aconteceu? Eu só brinquei, eu não estava brigando. Aí ele disse, como é que a senhora chegou em mim? Né? Como foi que a senhora soube que eu estava passando necessidade? Eu falei, porque tem vizinhos do seu lado que se sensibilizaram com a sua situação e entraram em contato comigo. E que me pediram para estar aqui hoje. E eu fui numa casa de uma outra senhora que ela falou assim, mas eu não estou doente, por que você está me dando cesta básica? Eu falei, porque eu não quero, porque eu sei que a senhora vende aqueles produtos e eu não quero que a senhora saia de casa para ter que sair, para comprar, para ter que ter comida, sair para vender algo para ter comida. Então, ao longo desse processo, a gente acaba tendo muitas experiências em que às vezes as pessoas hoje se surpreendem quando vê alguém que vai levar um alimento. Por que você veio? Como que você chegou aqui? Então, isso hoje causa surpresa, como se solidariedade fosse sinônimo de surpresa, como se demonstração de amor ao próximo numa sociedade individualista, baseada no capitalismo, onde você vale aquilo que você tem, quando você demonstra solidariedade, amor ao próximo, isso causa estranhamento, que deveria ser o contrário. Isso não deveria ser motivo de surpresa. Hoje, quando devido à pandemia, hoje, quando eu cumpro alguns plantões no Hospital Abelardo Santos, e a coordenadora está aqui, a minha amiga Alessandra, e a gente garante, com a ajuda dos médicos cubanos, e que eu faço questão de destacar pelo trabalho humanizado e maravilhoso que tem sido feito dentro do hospital, então as pessoas, quando elas descem, elas vão nos agradecer. Mas não deveria ser motivo de agradecimento. Tratar as pessoas bem não é favor. Né? Não é favor, é nossa obrigação. Garantir um atendimento humanizado, tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratado, e eu levo isso como lema para a minha vida. Eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado, eu faço pelos outros aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Isso causa estranhamento. E aí eu acho que é a hora que nós, enquanto cristãos, precisamos mostrar a diferença. Eu penso que não tem como ouvir isso e não tomar, não refletir.
E você tá na linha de frente, cuidando de pessoas, isso ajudar as pessoas, atender as pessoas, cuidar das pessoas, isso te torna mais humano, porque olha só, o princípio que eu quero levantar. As pessoas gostam de ser servidas. Todo mundo gosta. É óbvio, todo mundo gosta de que as pessoas sirvam a gente. Só que servir as pessoas, sem dúvida, é bem melhor. É muito melhor. Isso é incomparável. Isso, de alguma forma, nos torna mais humanos. Não tem a ver, nada a ver com questão de ser profissional ou ser assistente social. Estou falando do fazer o trabalho em si, de cuidar das pessoas. Não torna a pessoa mais humana? Quando as pessoas me perguntam sobre o que eu penso dessa pandemia, eu acho que chegou o momento que a gente precisava de um reset. Acho que a humanidade precisava de um reset, porque a gente estava vivendo muito o individualismo, o eu. A gente estava muito dentro de uma bolha, né? O meu eu, o meu mundo, os que estão próximos a mim. E eu acho que quando chega esse momento onde você tem a oportunidade de ajudar, de acolher, se a gente não se tornar melhor, aí tem alguma coisa errada. Porque se você viver todo esse momento e você não se tornar uma pessoa melhor, é porque tem que dar outro reset em você. Não tem como você passar por esse momento, não tem como a gente estar dentro desse hospital, e a Alessandra está muito mais tempo do que eu lá, e está todos os dias, porque é a coordenadora da ação, e a gente se emociona com as altas, e glória a Deus, porque hoje as altas são maiores que os óbitos. Mas tem hora também que a gente sofre, porque a gente vê uma pessoa chorando. No último plantão que eu estava, no segundo plantão que eu estava lá noturno, tinha uma jovem chorando na porta da farmácia onde eu estava, porque a mãe dela tinha morrido. E a gente sabe que nessa hora não vai ter palavra que conforte o coração de uma filha. E eu falei, eu vou lá, porque eu já perdi minha mãe e sei a dor que ela está sentindo. E aquela jovem tentava uma explicação para a mãe dela ter morrido. Por que a mãe dela teve? E ela foi me contar toda a trajetória dela, de ter dormido na porta do hospital, até a mãe ser internada. E ela dizia assim: eu não estou culpando o hospital, eu não estou culpando. Ela foi atendida no melhor lugar que ela poderia ter sido atendida. Ela foi atendida pela melhor equipe. Ela teve tudo, porque minha mãe, eu dormi na porta para que minha mãe fosse a primeira pessoa a ser atendida nesse hospital quando ele abrisse as portas. Ela foi a terceira. Então, ela teve direito ao leito, ela teve direito ao respirador, ela teve direito aos medicamentos, ela teve direito aos médicos. Mas depois de 15 dias lutando, a minha mãe morreu. E por que minha mãe morreu? E o que eu vou dizer para essa filha? Que era a vontade de Deus, que Deus escolheu a mãe dela para morrer. E nessa hora faltam as palavras. E eu falei para ela, eu só queria te dar um abraço e orar com você. Porque quem vai responder todas essas perguntas para você é o Espírito Santo, não sou eu. Meu desejo é que hoje a dor que você está sentindo passe, essa dor que você está sentindo aí dentro passe, porque eu já senti, e que fique só a saudade. E as perguntas que você tem em relação a todo o esforço que foi feito, até a internação da sua mãe, esses 20 dias, que tudo o Espírito Santo te responda. Porque só ele vai conseguir te responder. Então, não tem como a gente não se tornar alguém melhor. Então, eu quis levantar essa provocação para mostrar. É óbvio que, na teoria, todos nós sabemos, pelo menos deveríamos saber, que servir as pessoas é muito melhor do que ser servido. Até foi o próprio exemplo deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas trabalhar nessa linha de frente, nesse período que nós estamos vivendo,
em algum momento, torna algo pesado? Que sentido? De a gente entender que, além de a gente prestar assistência, ajudar as pessoas, a gente tem que entender que isso é uma responsabilidade muito grande, além de saber que é a nossa obrigação, mas de saber que é algo extremamente responsável. Uma das coisas que eu tenho levantado muito durante esse período, e eu acho que a gente tem que ter isso muito claro, é que a gente não está tratando de números, a gente está tratando de vidas que são o amor da vida de alguém, de vidas que são alicerces de família, que são pais, que são mãe, que são filhos, que são tios, que são pessoas que são amadas por alguém. A gente não trabalha com números. Eu falo sempre que a minha briga, os meus questionamentos em relação aos procedimentos que são tomados, em relação à própria postura do governo, do presidente da República, não é por questão política, mas é por entender que existem vidas que estão sendo perdidas e que não vão voltar. A história nos mostra que nós já tivemos várias crises, várias guerras, que a economia foi prejudicada, mas que elas foram reconstruídas. Passaram tempo, demoraram, mas foram restabelecidas. Mas a vida perdida não volta. Essa mãe, ela não volta para dar um abraço dessa filha. Esse pai não volta, esse marido não volta. E a gente está tratando de vidas. E aí é o peso da nossa responsabilidade. Não só enquanto Estado hoje, por estar na linha de frente, né, na garantia do direito, de um atendimento que a gente preconiza a partir do que o SUS prega, que é um direito, é um atendimento humanizado, um atendimento digno, que essas pessoas sejam bem tratadas, que elas se sintam acolhidas. E a gente tem aí, ao longo desse processo, tentado de todas as formas garantir isso no cuidado, no acolhimento, aí tanto a equipe que recebe, quanto a equipe que serve a sopa. E a Alessandra sempre pede muito isso, que a gente dê esse atendimento humanizado mesmo. Os médicos que estão na ponta da linha estão lá incansáveis, porque também veem isso como uma oportunidade, né? Porque com o fim do Mais Médico, esses médicos ficaram desempregados e a gente também tem que entender eles enquanto classe trabalhadora. Tem médico que ficou 17 meses desempregado e que encontrou aqui no Estado a oportunidade de servir, a oportunidade de exercer a sua profissão no momento crítico, mas que eles estão sendo incansáveis para conseguir atender essa demanda. Então, a gente começa a garantir direito. O direito de ser bem tratado é um direito, não é favor. O atendimento, ele precisa de alguém que chega lá alguém que já chega lá fragilizado, emocional, o medo de... A gente vê aí a quantidade de óbitos aumentando e claro que vai bater um desespero. Claro que vai bater uma preocupação. Eu até tive uma experiência, porque ao mesmo tempo que eu me sentia, enquanto assistente social, com a obrigação de estar lá, de não recuar, até porque eu, enquanto assistente social, eu sou profissional de saúde, e eu tenho todos os meus amigos profissionais de saúde estão na linha de frente, nos mais diversos espaços. Então, isso me incomodava muito. Eu tenho que estar também, eu tenho que dar minha contribuição, eu tenho que ajudar o meu Estado. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha o medo. E se eu me contaminar? E se nesse afã de ajudar, de fazer, de dar minha parcela, eu me contaminar? E eu pedia muita orientação de Deus, porque eu sabia que isso era uma preocupação também da minha família. Já era o coração a mil, né? Sabendo que eu poderia me contaminar. E qual foi minha... E aí eu tinha feito o teste rápido com os profissionais de saúde, deu negativo. Mas no fundo, no meu coração, Deus me dava muita paz.
Mesmo sabendo que a minha família estava preocupada, Deus me dava muita paz. Fui para o médico para fazer a tomografia. E eu descobri que eu já tive coronavírus. Que eu fiquei assintomática. Mas que eu já tive. Eu fiz a primeira. E olha como, assim, eu entendo que Deus tem um propósito para todas as coisas. Em abril, final de abril, eu comecei a sentir um arranhado na garganta. E eu achava que esse arranhado na garganta é por ser professora e estar dando aula no modo remoto. Então, como a gente fala pelo celular, pelo computador, a gente acaba forçando mais a garganta por causa da altura, né, para o aluno ouvir. E eu achava que era isso. E eu tomei azitromicina, garganta. Só que ao invés de 3, eu tomei 5 dias, que é o tratamento do coronavírus. E aí, quando eu fiz a tomografia, eu descobri que eu estava. O médico disse que tinha dado meio que inconclusivo, pediu para eu tomar uma medicação e refazer. E eu tomei a medicação, refiz e o pulmão está limpo. Então, Deus primeiro me tornou imune para depois me levar para a linha de frente.